qual a leitura que vocês têm desse processo, olhando um pouco como é que ele chegou até esse ponto e como é que você acha que ele caminha? Bom, a questão de bancos, né, eu brinco que o nosso produto, ele tem duas coisas no nosso produto que facilita a gente ser o foco. Primeiro que eu falo que o nosso produto é virtual desde a sua origem. Dinheiro é uma coisa virtual, ele é uma referência, não é uma coisa, não é igual um carro, um sapato, né? Ele é uma referência que aceita. Segundo, que ele tem uma liquidez absoluta, porque ele é a própria liquidez. Então, é diferente, porque não pensa que não existe, mas bandidos atacam, por exemplo, lojas de comércio eletrônico. Eles fazem uma série de compras, recebem aquela mercadoria, lógico que com o seu cartão de crédito que ele clonou, ele vai num site, compra e recebe sim mercadoria e passa essa mercadoria para um atravessador que vai transformar isso em dinheiro e ele vai receber. Então, o crime, quando a gente fala dessa questão de que o crime não é um problema só dos bancos, ele tá voltado contra a sociedade, porque ele permite outros crimes, ele gera outros crimes, financia outros crimes. Então, ele não se resume a só tirar o dinheiro dos bancos. É isso que eu quis dizer com essa coisa que é o problema da sociedade. E por que chegou aqui? Porque os bancos sempre foram alvo com essas características do produto. É mais fácil roubar de banco que roubar uma mercadoria que ainda tem que vender. É mais rápido, né? Além do que, eu queria falar um pouquinho do canal, porque assim, a gente falou hoje que o canal ele dá também essa questão de você ter mais conforto. E tem uma outra coisa que a gente esquece de falar às vezes, que é a bancarização. Se nós não tivéssemos essa automação, as agências não conseguiriam atender as pessoas. Quem lembra, né, quando eu comecei a trabalhar no banco, não tinha essas coisas todas, você ia para a fila do banco e ficava horas para pagar sua conta. O dia de pagamento nas agências era uma loucura, porque filas e mais filas, as pessoas perdiam um tempo enorme para ir pagar uma conta. E se não tivesse automação, não haveria condição logística de dar essa bancarização, essa inclusão bancária que a automação permite. Tá? Você pode ter um número muito maior de clientes porque você consegue atendê-los. E essa coisa é bem razoável. Se eu não consigo atender mais de 1 milhão, não posso ter mais de 1 milhão de clientes. Quando eu vou para um ambiente de internet, aí esse número ele fica bem mais, vamos dizer assim, diluído de percepção. Quantos clientes eu posso ter? Eu compro mais máquina, eu compro mais links e eu posso ter mais, dobrar minha quantidade de clientes de repente. Então, assim, isso permite que as pessoas se bancarizem mais rápido. Então, não é só uma questão de facilidade de custo. Lógico que tudo que é automatizado é mais barato. Exatamente por ser mais barato, eu consigo expandir mais rapidamente. Então, eu acho assim, é natural que numa sociedade onde você tenha essas diferenças sociais, as pessoas vão buscar onde o dinheiro está, né? E eu acho que isso chega assim, porque como eu sou mãe, né, eu falo que mãe é assim, se o menino não tiver um castigo, uma punição por aquilo que ele fez, ele vai fazer quantas vezes ele achar que for necessário. Às vezes até, e ele vai ter um problema maior por causa disso, que não se restringe a sua questão interna. E eu acho que o fato de você não ter uma legislação, foi o que a gente discutiu hoje, sabe? Se você não tem uma legislação que tipifica esse crime, que permite que essa pessoa sofra consequências desse ato dela, de retirar algo de outra pessoa, eu acho que ela vai fazer. Se não tem nada que te impeça, por que não? Né? Se é tão fácil, você consegue roubar em grande escala. Você viu, o Faustino falou lá sobre 4 milhões de e-mails que eu mando por dia, que um bandido desses manda por dia. Phishing. O phishing, que é o que ele convence o cliente, olha, aqui é do banco, então às vezes o cara olha e fala assim, mas eu não sou nem cliente desse banco. Mas põe outros links que atraem as pessoas e às vezes nem tem a ver com o banco. Ganha aqui um prêmio de 1 milhão, clique aqui para você ver a foto da tragédia tal, ou veja a foto de alguma pessoa famosa. A internet é cheia de casos, a gente chama de hoax, né? Que são as fofocas, que falam H-O-A-X, hoax, são fofocas, né? Então eles criam esses casos assim, e às vezes você recebe um e-mail, menininha queimada, mande o dinheiro, clique aqui.
sabe, eu falo assim, gente, quem que é esse ser humano tão maldoso que não dá logo o dinheiro para a menina, precisa de eu mandar um e-mail para ele poder dar o dinheiro, né? Então essas coisas às vezes acontecem, as pessoas ingenuamente clicam para tentar ajudar, cheias de boas intenções, né? E elas vão sendo contaminadas. Você sabe onde que a gente tem mais problema de contaminação? Sites de pornografia. As pessoas, os bandidos usam esses sites, porque sabem que tem muitas pessoas que vão, e eles usam ali para contaminar as pessoas. Você vê, o ser humano tem várias facetas, né? E duas últimas perguntas, então, para não te cansar tanto. Uma sobre canais, quer dizer, dentro desse processo de monitoração de fraudes e tentativas de ataque, quais são os canais que essas práticas são mais comuns, quais que estão super, mega, hiper protegidos, quais que ainda carecem de um avanço nesse sentido? Olha, eu acho assim, eu vou até brincar com você, como eu sou mineiro, lá na minha terra a gente fala que o olho do dono é que engorda o porco, né? Se você não monitorar, o canal vai ficar fragilizado, tá? O que acontece com os canais é que, na verdade, o criminoso, ele tenta um canal, se ele não consegue aquele canal, ele migra para outro canal. Então, assim, essas coisas são sazonais, às vezes você vê assim, ao implementar um novo dispositivo de autenticação, por exemplo, num canal como o ATM, quando a gente virou a base toda para chip e aí ele não consegue fazer a clonagem mais, ele migra para um canal onde ele não precisa usar isso. Então, a gente teve muito problema, por exemplo, de eles tentarem atacar os terminais de lojas para que elas lessem somente a trilha, não lessem o chip. Então a gente fala, não faça isso, você tem um chip, peça para ler seu chip, porque a trilha é passível de ser copiada, o chip não. Então assim, ele tenta uma outra forma. Um exemplo que eu vou te contar, que falaram aí hoje, que eu acho muito interessante, quando soltaram aquele cartãozinho de senhas, que alguns bancos utilizaram, o Banco do Brasil não utilizou, mas a gente ficou pensando, como que os bandidos iam fazer para enganar o cliente para pegar as senhas? E aí a gente pensou que eles iam desenvolver um programa para mandar uma tela falsa, pedindo a senha número 15 a 16 e depois ir no site do banco, ficar tentando até o banco pedir a 15 a 16. Muito mais simples. Eles mandaram um e-mail para os clientes assim, aqui é do banco tal, da área de segurança, estamos querendo confirmar as 80 senhas que tem no seu cartão, por favor, digite as 80. As pessoas digitaram as 80, eles ficaram com as 80 e fizeram todas as fraudes que eles queriam. Então, muitas vezes, a gente acha que o bandido vai vir com uma tecnologia super avançada e ele usa, eu falo a tecnologia mais antiga do mundo, chamada engenharia social, né? Que eu brinco, começou lá atrás com uma maçã, uma mulher e uma serpente, a arte de enganar as pessoas com as coisas, e ela engana a pessoa com uma coisa simples e ela acaba entregando aquilo que é a segurança dela, né? Então eu acho que canais, eles são sazonais. Ora você tem um canal, eu falei, eles tentam o tempo todo em todos os canais. Aquele que eles acharem que naquele momento eles conseguiram desenvolver uma solução para atacar, eles vão nela. Então, por exemplo, e tem outra coisa, bandido gosta onde tem mais gente, porque você tem um número maior de vítimas. Então eles atacam primeiro um sistema operacional que é mais usado, um tipo de dispositivo que é mais usado. Então assim, às vezes criam isso, esse dispositivo ninguém ataca, né? E na verdade, como ninguém ataca porque tem pouca gente usando. Daqui a pouco você começa, muita gente a usar aquele dispositivo, os bandidos começam a desenvolver soluções para tentar, ou problemas, né? Soluções são as nossas, deles são problemas, para tentar roubar ali naquele dispositivo. Então, não existe um canal mais seguro ou menos seguro. Existe um momento em que aquele canal está sendo mais alvo, eles estão investindo mais. Que era o canal com maior risco. Não, eu não acho que é um canal com maior risco. Eu acho o seguinte, como tecnologia, você desenvolve coisas para proteger e muitas ferramentas que são usadas por bandidos são ferramentas que foram usadas inicialmente para dar soluções ou para por exemplo, esses programas que roubam senhas
digitadas ou que você clica com o mouse. Na verdade, originalmente eram programas de manutenção que o pessoal usava para pegar e ver o computador lá do usuário que está longe, de administração de rede. E aí, tudo que é desenvolvido para o bem, você sabe que a diferença entre remédio e veneno é dose, né? Então, eles usam também para o mal. No próprio ataque do Anonymous, eles usaram uma ferramenta que está disponível na internet. O autor depois, inclusive, publicou um artigo sobre a ferramenta. É uma ferramenta que foi criada, freeware, para que as empresas pudessem usar para fazer teste de carga, teste de exaustão nas suas redes. Aí o grupo pegou esse programa, ele é free, alterou, fez alterações mais maliciosas e usou isso para atacar bancos. Então, assim, você vê que é uma coisa que foi desenvolvida com um objetivo extremamente nobre de ajudar as pessoas a fazer planejamento de capacidade nas suas redes, que foi usada para atacar. Como o Banco do Brasil trabalha a questão do Chinese Wall? Quer dizer, o que é de responsabilidade do cliente, o que é de responsabilidade do banco? Vou falar mais ou menos o que a gente falou lá na plenária mesmo, porque na verdade é o seguinte, eu falei essa frase, o banco quer ter cliente, ele quer encantar o cliente, ele quer que o cliente venha para ele. Esse é o nosso dia a dia. Então, se eu tenho um cliente, o Banco do Brasil, inclusive, é um dos bancos que o processo de ressarcimento é rápido e simples, muito rápido. Então, assim, é um dos mais rápidos no ressarcimento do seu cliente. Só que a gente faz análise daquele equipamento, ou todos os ataques que são recebidos, que alguém reclama que teve sua senha roubada e alguém usou para pagar conta, todos eles são registrados no sistema do banco. E esse sistema é analisado e esses casos são tratados para se fazer a decisão do ressarcimento ou não. Tá? E isso vai desde a agência até a área de segurança do banco que vai avaliar. E a gente analisa, primeiro, se o cliente era inocente e foi vítima de um golpe, normalmente ele é ressarcido rapidamente. Quando a gente sente que existe alguma coisa que não está muito esclarecida, já teve casos, por exemplo, de clientes que eles têm um tipo de navegação na internet que expõe muito. Já teve caso da gente ir na casa do cliente explicar para ele o que está acontecendo. Mas eu também já tive cliente que falou, não, eu não vou parar de fazer esse tipo de navegação porque a minha pesquisa, então nós vamos ter que conversar sobre um outro canal para você usar, porque esse canal aqui que você está usando não é adequado, né, para você. Então, assim, e o banco tem ferramentas para proteger, que a gente chama de blindagem da máquina do cliente. A gente trabalha, isso é online, às vezes você colocar a vacina no ar, você põe na hora, né? Então, assim, a gente trabalha o tempo todo acompanhando esse cliente, monitorando a conta dele. Se você é uma pessoa que todo mês paga uma conta de telefone, de repente aparece 5 na sua conta, alguma coisa está errada, o banco liga para você. Você realmente agendou o pagamento de 5 contas de telefone? Você fala, não fui eu. Ou então uma transação que você agendou que não é típica sua. E se o banco tem dúvida da transação, por exemplo, no canal internet, que você tem dúvidas, que se ele era o mais atacado ou não, a gente tem a questão da quarentena. Se não é uma máquina que você usa normal, a gente trabalha com blacklists, com whitelists. Então, eu falo que segurança não é uma solução. Segurança é um processo. Você tem camadas de segurança, né? Então a gente analisa todo o contexto daquele evento. Se houver alguma suspeita de que pode ter gerado aquilo, a gente aprofunda. Mas normalmente o banco ressarce rápido. Eu costumo dizer que é bem tranquilo essa questão. O banco entende que as pessoas ainda também não estão muito... Tecnologia é uma coisa que a gente está numa fase de transição, né? Nós temos uma geração que não tinha tecnologia no seu dia a dia e temos gerações que já nasceram com a internet, né? Outro dia eu conheci um colega que disse que o filho dele ficou espantado, que ele ia fazer uma palestra sobre os benefícios do Google. Que isso, gente? O Google é a coisa mais natural do mundo. E na verdade é para ele, que é uma criança que nasceu num mundo assim, né? Então, tecnologia para o cliente ainda é uma coisa, às vezes, difícil dele perceber o risco que ele está correndo. Porque às vezes ele está em casa e acha que estar em casa, sentado em frente ao computador dele, com a porta da sala trancada, ele está protegido. E ele está dentro de um mundo chamado internet, que todo mundo está olhando o que ele está fazendo, né?
Então, essas questões aí que eu acho que a gente ainda precisa de um amadurecimento. Francimara, muito obrigado. Eu que agradeço por sua entrevista. Essa foi Francimara Viotti, gerente de segurança, executiva de segurança do Banco do Brasil. Pelo que nós acabamos de observar, a segurança é uma questão essencial no mercado, é um processo, não é um movimento, é um conjunto de práticas, sempre em contínuo aperfeiçoamento.